Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, mais uma vez tratando da Constituição Federal de 88. Agora, o artigo 37, parágrafo 8º. Nós vamos falar sobre a autonomia gerencial da administração e sua ampliação. Tema importante, sendo muito mais cobrado no direito administrativo. Mas como estamos tratando da Constituição Federal, e quem estuda o direito constitucional, quem estuda a Constituição Federal, acaba automaticamente abarcando os demais ramos do direito. Vamos fazer um vídeo, então, que possa ser bem elucidativo, apesar da gente não entrar na seara propriamente dita do direito administrativo, não há como fugir dela, estudando aqui o artigo 37, a 41 da Constituição. Bom, o parágrafo 8º diz: a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre os seus administradores e o poder público que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: inciso 1º, o prazo de duração do contrato; inciso 2º, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes; inciso 3º, a remuneração do pessoal. Preste atenção, o parágrafo 8º do artigo 37 foi incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 98, a reforma administrativa, e junto com ela foi incluído o princípio da eficiência. E quando falamos do princípio da eficiência, você deve lembrar que ele não estava presente no texto original da Constituição de 88. Lembra daquele mnemônico LIMP? Ele era LIMPI, ou seja, sem o E no final. Depois passou a ser LIMP. Isso já foi cobrado em prova, tá? Então você anota no seu material que o princípio da eficiência foi incluído pela Emenda Constitucional 19 de 98. Parece uma informação desnecessária, mas vai por mim, é muito importante. O que você deve entender também sobre o princípio da eficiência é que ele passa a exigir o cumprimento de metas. A administração agora passa a olhar mais para o resultado, isso em termos práticos, tá? E quando nós falamos em princípio, nós falamos em algo muito importante. Então, o princípio da eficiência, ele vai exigir uma administração voltada mais para o resultado, e não há definição melhor o que nós estamos destacando aqui, que o princípio da eficiência exige o cumprimento de metas. Temos como exemplo exatamente o artigo 37, parágrafo 8º, e é ele que nós vamos tratar nesta aula, mas também temos lá no artigo 39, parágrafo 2º, um outro exemplo, além de outros, tá? Que são as escolas de governo, que ali vão preparar melhor os servidores e ocupantes de cargos públicos para melhor desempenho de suas atividades. Ok? Guarde isso para a sua prova. Bom, aqui no parágrafo 8º, eu destaquei em vermelho o que geralmente as bancas cobram em suas provas, tá? Muitas das vezes, em muitas das questões, cai a literalidade do texto. Então, você deve lembrar de autonomia gerencial, orçamentária e financeira, ok? Um outro ponto importante é que em algumas provas eu observei que é trocada a palavra ampliada por reduzida e é trocado mediante contrato por mediante lei, mediante decreto, por decreto, enfim. E você deve entender que este contrato vai trazer metas fixas de desempenho, ou seja, em troca de uma autonomia gerencial, orçamentária e financeira, como contraprestação, deve haver as metas de desempenho. Bom, em resumo, então, você pode colocar assim no seu material, que o artigo 37, parágrafo 8º da Constituição prevê a autonomia gerencial, que é o mesmo que a autonomia administrativa, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, ou seja, abrange os órgãos
um Ministério da Educação, da Cultura, enfim, e as entidades da administração pública direta e indireta, ok? Nós vamos ver que no âmbito federal está regulamentada as autarquias e fundações, mas isto não exclui as demais entidades da administração indireta, tá? Se a cobrança da sua prova for voltada para a Constituição Federal, principalmente em provas de nível médio, lembre-se, são os órgãos e as entidades da administração pública direta e também a indireta, ok? Poderá ser ampliada caso os administradores desses órgãos e entidades assinem um contrato, está novamente destacado, com o poder público e nesse ajuste se obriguem a cumprir determinadas metas de desempenho. Muito bem. Um outro ponto importante são os incisos. Geralmente são incluídos como alternativas nas questões. A questão pode trazer um e excluir o outro, ou pode trocar um pelo outro, tá? Não se preocupe, não é difícil de gravar. Preste atenção. Se é um contrato, você deve lembrar que ele não pode ser por prazo indeterminado. Ele tem um prazo de duração. Os controles e critérios de avaliação de desempenho. Você deve lembrar que o princípio da eficiência traz exatamente isso, a exigência de metas de desempenho. Direitos e obrigações é uma decorrência lógica dos contratos e responsabilidade também para estes dirigentes na fixação destas metas, ok? E a lei vai trazer também a remuneração do pessoal. É fácil de se imaginar, pois de repente para o cumprimento de algumas metas de desempenho é necessário um trabalho extraordinário, por exemplo, e fatalmente acarretará a despesa de remuneração de pessoal. Ok? Bom, a Lei 13.934 de 2019, uma lei bem recente, ela vai regulamentar o contrato referido no parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição Federal, denominado contrato de desempenho. E aqui tem um ponto importante, pois até a edição desta lei, este contrato se tratava de contrato de gestão e, inclusive, é o contrato que caracteriza as agências executivas, tá? Mas eu vou deixar isso para a seara do direito administrativo. A lei, então, 13.934, vai denominar como contrato de desempenho, no âmbito da administração pública federal, direta e de qualquer dos poderes da União e das autarquias e fundações públicas federais. Note que é uma lei que regulamenta no âmbito federal. O parágrafo 1º da lei diz o seguinte: esta lei regulamenta o contrato referido no parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição Federal, denominado contrato de desempenho, no âmbito da administração pública federal direta, de qualquer dos poderes da União e das autarquias e fundações públicas federais. Veja que o artigo 1º vai denominar de contrato de desempenho. O parágrafo 2º diz o seguinte: contrato de desempenho é o acordo celebrado entre o órgão ou entidade supervisora e o órgão ou entidade supervisionada, por meio de seus administradores, para o estabelecimento de metas de desempenho do supervisionado, com os respectivos prazos de execução e indicadores de qualidade, tendo como contrapartida a concessão de flexibilidades ou autonomias especiais. A definição que a própria lei vai trazer sobre o contrato de desempenho. Para você que tem no seu edital essa lei, é uma lei pequena, muito didática, de fácil entendimento. Estude, pode ser um ponto garantido na hora da sua prova. Como era então antes da edição desta lei? A doutrina era unânime em denominar o contrato do parágrafo 8º do artigo 37 em contrato de gestão, e ele se subdividia em contrato de gestão interno ou endógeno, que era o contrato assinado entre o poder público e os administradores dos órgãos e entidades da administração pública. E também havia o contrato de gestão, regulado pela Lei 9637 de 98, que era o contrato de gestão externo ou exógeno, assinado entre o poder público e a entidade qualificada como
organização social, as OSs. Organização social são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, prestadoras de atividade de interesse público e que, por terem preenchido determinados requisitos previstos na lei, na mencionada Lei 9637 de 98, recebem essa qualificação de organização social. Agora, após a edição da Lei 13934 de 2019, nós temos o seguinte: o contrato do parágrafo 8º do artigo 37 denomina-se contrato de desempenho, conforme nós visualizamos. E o contrato entre o poder público e a organização social, a OS, continua a ser chamado de contrato de gestão. Lembrando que a Lei 13934 de 2019 entrou em vigor no dia 9 de junho de 2020. Guarde essa informação contigo, é algo recente, pode ser cobrado na sua prova. Bom, como eu destaco na minha Constituição, sublinhando o que é de mais importante, como você está vendo aí na tela, e o que é mais cobrado em prova em concurso, ok? Na próxima aula, nós vamos falar sobre o parágrafo 9º, nós até já mencionamos, mas nós vamos reforçar um pouco mais, falando do teto remuneratório das empresas públicas e sociedades de economia mista. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.